dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Um domingo abençoado, cheio de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida de domingo entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. Estamos vivendo esse tempo tão especial, tão bonito da Páscoa. Celebramos a ressurreição do Senhor, a sua passagem da morte para a vida. Celebramos a manifestação de Jesus ressuscitado no nosso meio. Nesse período pascal, celebramos que a Páscoa é muito mais do que o simples reavivamento de Jesus. Muito mais. É muito mais do que a passagem de Jesus da morte para a ressurreição, para a vida. Foi como que uma explosão de vida na vida dos primeiros cristãos. Eles que estavam como que mortos. Vimos no Evangelho de domingo passado.
trancafiados atrás de portas. Se ainda não haviam crido que Jesus tivesse ressuscitado, que Jesus tivesse vencido a morte, se ainda estavam acreditando que o túmulo tivesse sido a última palavra para Jesus, eles também estavam como que sepultados, mortos de medo, mortos sem esperança, sem alegria, sem perspectivas de vida. Até Tomé, o mais corajoso dos apóstolos, passou por esse drama da incredulidade. Se ele não ficou morrendo de medo, conheceu a morte da incredulidade. A ressurreição de Jesus foi oportunidade para que os apóstolos também passassem com Jesus, para que a comunhão dos discípulos também passasse com Jesus, da morte para a vida nova. Alcançassem aquela alegria, alcançassem aquela esperança, alcançassem aquela força que a presença de Jesus ressuscitado pode trazer. Neste domingo, neste terceiro domingo da Páscoa, vemos aquela passagem bonita do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando Jesus se manifesta aos discípulos de Emaús. E é bonito perceber, não é? Jesus como companheiro de caminhada. Os discípulos estavam voltando para casa, desanimados, pensando que tudo tivesse acabado com a crucifixão de Jesus. Jesus se fez companheiro de caminhada. No caminho, foi explicando as Escrituras. Sem ser reconhecido, foi explicando aos discípulos que aquilo que acontecera com eles já estava escrito nos textos do Antigo Testamento. Mas não bastou a palavra. Mesmo anunciada por Jesus, mesmo explicada por Jesus, os discípulos não passaram da incredulidade para a fé. Não bastou a palavra. Diz o Evangelho que quando chegaram a Emaús, Jesus fez de conta que fosse continuar o caminho, mas que os discípulos disseram para ele: fica conosco, Senhor, porque a noite já vem chegando, a tarde já está terminando e a noite já está chegando, fica conosco. Talvez Jesus aí tenha tido um pouquinho de alegria, Pelo menos aprenderam a ética cristã, a ética da hospitalidade, do acolhimento. E não só acolheram Jesus em casa, mas partilharam com Jesus o seu pão. Talvez lembrando daquela palavra que Jesus disse lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando disse: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Eu era peregrino e você me acolheu em casa. Eu estava com fome e você me deu de comer. E foi justamente neste momento da ceia, quando Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, repetindo o gesto da última ceia. Ali os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram o Senhor, mas voltaram agora cheios de alegria para anunciar aos outros discípulos o que acontecera com eles, o como Jesus se manifestou na fração do pão. Para nós, neste domingo, aquela certeza: Ele está no meio de nós, vivo, ressuscitado. Ele está no meio de nós. Mesmo que nós não estejamos junto dele, conforme os discípulos de Emaús não estavam. Estavam voltando para casa desanimados. Ele é fiel. Ele acompanha os nossos passos. Ele caminha conosco. Ele nos ajuda. Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos ouvidos. Ele devolve a nós a alegria de viver, a alegria de conviver.
Queridos irmãos, queridas irmãs, seria muito bom se nesse tempo pascal nós pudéssemos viver somente momentos de esperança e alegria. Mas infelizmente, sobretudo essas 2 semanas, nessa semana que concluímos ontem e essa semana que estamos começando agora, com certeza serão 2 semanas que vão ficar marcadas como 2 semanas de tristeza para o nosso povo brasileiro. Deputados, na maioria eleitos com dinheiro de corrupção, que mais do que representantes do povo, são representantes de empresas que patrocinaram a sua campanha, infelizmente com dinheiro sujo, se acharam no direito de mudar mais de 100 princípios da CLT, da Lei Trabalhista do Brasil. E agora querem mudar também a Previdência Social. Querem interferir de uma forma radical na Previdência Social. Olha, gente, quando falamos de CLT, de direitos trabalhistas, quando falamos de Previdência, temos que lembrar, primeiro, que isso não nasceu de políticos. O ponto de partida para uma legislação que garanta direitos trabalhistas, que garanta também a assistência social para os trabalhadores, começou com a Igreja. Começou com um Papa chamado Leão XIII, que escreveu em 1889 um documento paradigmático, de fundamental importância, chamado Rerum Novarum. Ali, de um lado, tinha os capitalistas que queriam continuar nas indústrias, em meio à Revolução Industrial, uma relação de trabalho escravagista, não respeitando nenhum direito dos trabalhadores. 16 horas de trabalho, sem distinguir mulher, criança, homem, 16 horas de trabalho, insalubridade, violência. Os que adoeciam, os que se machucavam não tinham direito nenhum. A proibição do direito de organização. Então o Papa Leão XIII vai trabalhar, vai, com a influência que tinha como Papa no século XIX, ajudar a sociedade a garantir direitos para os trabalhadores. Horas de trabalho, que o ser humano consiga trabalhar com dignidade, o descanso semanal, o direito a férias, o direito de organização, a assistência, quando da doença, quando de acidentes de trabalho, já que nenhum direito existia no mundo do trabalho. De um lado, estavam os capitalistas, conforme disse. De outro lado, os sindicatos comunistas que queriam simplesmente fazer a revolução. Então o Papa Leão XIII, ele começa esse caminho. E esse documento foi tão importante que entrou em todas as constituições dos Estados modernos. Então, quando a Igreja fala sobre isso, e foi bonito ver nossos bispos se manifestando em favor dos direitos dos trabalhadores, em favor de uma previdência social que garanta o direito dos pobres. Foi muito bonito. Então, fazem com legitimidade, porque é uma questão de ética, porque é uma questão de respeito à pessoa humana, respeito ao trabalhador. Queridos irmãos, queridas irmãs na fé, vamos estar atentos durante essa semana. Você que votou no seu deputado federal, veja como tem sido o voto dele. Escreva, manda e-mail, manda WhatsApp, comunique, telefone. Lembre que quem fez o rombo da Previdência não foram os trabalhadores. Porque no contra-cheque de cada trabalhador já vem ali o desconto do INSS. Os grandes devedores da Previdência são os que vêm patrocinando essa crise, os que patrocinaram as marchas do povo em junho de 2013, os que patrocinaram
A maioria das campanhas políticas, infelizmente, com dinheiro de Caixa 2, com dinheiro de corrupção, são os grandes empresários, os grandes bancos que não pagam a sua parte na Previdência Social. E é importante que antes de colocar responsabilidade sobre os trabalhadores, sobre os pobres trabalhadores, primeiro que se façam justiça, que se cobre a dívida das grandes empresas que não cumpriram com a sua obrigação perante a Previdência Social. Eu digo sempre, o rico não precisa do Estado, apesar de que esse enriquece às custas do dinheiro público. Não precisa, mas o pobre precisa. Precisa de legislação que garanta seus direitos. Então, nesta semana, vamos segurar na mão de Jesus, sim. Não perder a esperança, não, né? Sem desespero, mas vamos estar atentos, porque o momento político que estamos vivendo é 1000 vezes pior do que o momento econômico. A crise econômica a gente supera com trabalho, mas a crise política não depende só de nós. Depende de pessoas que foram eleitas, mas que infelizmente não estão sendo representantes do povo, mas representantes de grandes empresas marcadas pela corrupção. Diga não a essa reforma trabalhista sem discussão, sem democracia, sem ouvir os trabalhadores. Diga não a esta proposta de reforma da Previdência que tira o direito dos pobres, que coloca nos ombros dos pobres uma dívida, uma obrigação de pagar um rombo da Previdência que foi feito pelos ricos e não pela classe trabalhadora e não pelos pobres. Rezemos, sim, nessa intenção, para que Deus toque o coração dos que nos governam, mas que dê força ao povo para continuar, sem violência, a se manifestar. Porque não há democracia sem manifestação popular. Não há democracia sem organização da comunidade. Que o Senhor Deus da vida, que Jesus ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do medo, vencedor do desespero, que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe nesta semana e em cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Pois minha força e vitória é Jesus.